Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre aliança. Nós estamos numa liberação profética que é construindo a casa da aliança. E por isso nós preparamos uma série de vídeos que vão falar de aliança. E nós temos aliança de Gênesis e Apocalipse. Nós escolhemos algumas dessas alianças para podermos aqui juntos destrincharmos, estudarmos tanta coisa interessante, tanta coisa profética que tem debaixo dessas alianças. Eu quero te convidar para estudar conosco. São apenas 10, 15 minutinhos por dia e a gente vai se aprofundar muito nesse tema tão poderoso. Então, prepara papel e caneta e eu vou rodar a vinheta. Bom, pessoal, já estamos aí de volta, graças a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos falar hoje sobre a aliança de Ruth e Noemi. Tem algo muito profético nisso. Eu quero que você acompanhe sem perder nada desse vídeo. Aproveitando aí, queridos, deixe o seu like, compartilhe, mande esse vídeo para muita gente. Nos ajude a levar esse evangelho a mais pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é algo de qualidade e pega esse vídeo e apresenta para mais pessoas, ok? Então, gente, lá no livro de Ruth, no capítulo 1, eu quero ler com vocês de forma muito tranquila e bem pontual. A partir do versículo de número 1 diz assim, ó: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é porque Deus tinha um propósito com o seu povo, e Deus deu ao seu povo uma terra que manava leite e manava mel. Claro que por causa do pecado as dificuldades vieram, as situações ficaram um pouco complicadas. E Elimeleque, o que ele fez? Ele pegou a sua mulher, pegou os seus 2 filhos e foi procurar um lugar melhor. Ele entendeu que ele precisava sair dali, fugindo da fome e buscar um lugar de prosperidade. Amados, eu quero que você entenda uma coisa. O melhor lugar para a nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus. Às vezes parece que nós estamos seja numa empresa, seja num relacionamento, num casamento, seja no ministério. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer como Elimeleque. Nós queremos sair daquela situação, queremos buscar um lugar de refúgio. Só que Deus, esse não era o plano de Deus para a vida dos judeus. Não era o plano de Deus que eles saíssem do seu habitat, da sua terra. E Elimeleque acaba, talvez ali a Bíblia não fala isso, mas eu entendo que desagradando a Deus, porque ele saiu dali e se você olhar e acompanhar a história dele, daí de sua família, foi uma história de insucesso até um certo ponto. Vamos lá, Elimeleque chega agora lá na terra de Moabe e com seus 2 filhos, o tempo vai passando, os anos vão passando e os seus filhos casam, né? Casaram com 2 mulheres moabitas, uma se chama Ruth e outra se chama Orfa. O que acontece? A Bíblia diz que ao passar dos anos morreu Elimeleque, morreu os seus 2 filhos e a mulher ficou desamparada, não tinha ninguém por ela. Eles não haviam tido filhos ainda, ou seja, Noemi não tinha netos ainda. E ela simplesmente fala, ela ouve que em Judá Deus havia poupado o povo de Judá, havia dado pão ao seu povo, havia sustentado. E ela então, agora se desfazendo daquela ideia do marido, fala: eu vou voltar então para as minhas origens, vou voltar para Judá. Então ela arruma a sua mala e tal e começa a viajar novamente. E no meio da viagem ela olha para aquelas 2 mulheres e fala: olha, filha, faz o seguinte, volta para casa de vocês, porque vocês vão me acompanhar. Eu não tenho mais filho para dar a vocês, eu sou muito velho, ainda que eu conhecesse o homem hoje, nessa noite, ainda que eu estivesse gerando um filho nessa noite, vocês esperariam um tempo dessa criança crescer para se tornar marido de vocês? Então porque isso era a cultura judaica na época, né? Então ela dispensa Orfa e dispensa Ruth. Orfa dá um beijo na sogra e volta para o seu povo, volta para os seus deuses, mas Ruth tem um posicionamento diferenciado, isso é muito forte, muito bonito.
né? Ela diz, não, eu vou contigo, e Noemi continua insistindo, não, pode voltar, eu não tenho mais condições. E ali elas começam, né, a travar ali uma guerra santa, e Ruth leva melhor porque ela faz naquele momento o voto com Deus. Eu quero que você acompanhe comigo aqui no versículo de número 10 do livro de Ruth, capítulo 1, verso 10, diz assim, olha que a palavra é muito forte. E lhe disseram, não iremos contigo ao teu povo? Porém Noemi disse, voltai minha filha, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filho para que vos seja o marido? No versículo 15 diz assim, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, agora que está aqui no versículo 16, muito forte. Disse, porém, Ruth, não me intens para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e aonde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha só, no versículo 17, ela faz uma aliança com Deus na frente de Noemi. Olha o que ela diz. Aonde quer que morreres, morrereis, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se de outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, nesse momento, Ruth estabelece uma aliança. Ela disse, que me faça o Senhor o que lhe couber, o que lhe passar pela cabeça, se eu não me separar com você, a não ser pela morte. Ou seja, ela fala, só a morte vai nos separar. Então ela estabelece uma aliança, e com isso, né, Noemi então volta para ajudar com Ruth. Mas Ruth estabelece uma aliança com Noemi sem esperar nada em troca, porque Noemi era uma pessoa velha, não tinha mais condições de ter filhos, ou seja, o que fez ela ter uma aliança? O amor. Ela não esperava nada em troca. E nós estamos vendo que hoje em dia as pessoas têm construído muitas alianças com Deus, muitas alianças com Deus que na verdade são mais jogos de interesse. Senhor, eu vou fazer a campanha de oração aqui para conseguir aquilo lá. Eu vou fazer um jejum aqui para que o Senhor me dê aquilo lá. Eu vou entregar uma oferta aqui para que o Senhor faça aquilo lá. Ou seja, a gente sempre está vivendo com Deus, num jogo de interesse. Nós vamos fazer algo para Deus, para que Deus faça algo para a gente. Já experimentou fazer alguma coisa para Deus sem esperar que Ele te dê nada em troca? Querido, isso é muito forte, porque, sabe, nenhum pai consegue ter um relacionamento com o filho, carnalmente falando. No filho que toda hora está ali só pedindo, só sugando. Certamente aquele pai não vai ver isso com bons olhos. Se você que é pai, você que é mãe, você não veria isso com bons olhos. Mas você como pai, como bom pai, como uma boa mãe, antes que teu filho te peça alguma coisa, quando você enxerga a necessidade dele, e você vai lá então, e você, dentro da sua possibilidade, claro que você vai lá e você atende a necessidade dos seus filhos. Sabe, Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e Ele com toda certeza Ele vai vir de encontro às nossas necessidades. Nós não precisamos ficar, querido, vivendo, estabelecendo com Deus um relacionamento só de pedinte, um relacionamento só de tomar lá da cá. Deus conhece as tuas necessidades e Ele vai te salvar de cada uma delas. O diabo ele tinha um plano muito esperto aqui. Sabe, o diabo estava não simplesmente destruindo uma casa, uma família, mas ele estava destruindo uma geração. Entenda bem o que está acontecendo aqui, entenda bem. Veja que Elimeleque, ele pega, em desobediência ali à lei de Deus, e ele sai, do meio do povo, vai morar num lugar que não era nos perímetros daquilo que Deus desejava para o seu povo, não era o centro da vontade de Deus. A lei de Moisés dizia que israelita só deveria se casar com israelita, e agora Elimeleque dá os seus filhos para mulheres moabitas, mais uma vez ferindo a lei de Deus. Parece que Elimeleque havia se perdido. Mas quando Noemi está voltando e Ruth estabelece com ela uma aliança, e ela sendo uma esposa de judeu, o que acontece ali, querido? O que está acontecendo? Ela estabelece uma aliança, e quando ela cria esse amor e essa aliança, a palavra do Senhor diz que ela é recebida ali como uma israelita.
né? As pessoas passam a olhar para ela, por mais que ela não fosse, digamos assim, um puro sangue, né? Mas as pessoas passam a olhar para ela de uma forma diferente, porque viram o esforço, a entrega, a aliança que ela tinha pela vida da sua sogra. E Deus vai lá e honra a vida dela. Claro que não foi de um dia para o outro. Houve um tempo de muito esforço. Ruth teve que trabalhar em só a pino ali, descascando, debulhando ali espigas de milho, descascando milho, né, trabalhando, né, se esforçando. Muitos, né, quiseram até afastar ela ali, porque não queriam que ela trabalhasse naquela região. Então vem, né, aquele que se tornaria o resgatador dela, o Boaz, fala, não, deixa a mulher trabalhar, ela está aí cuidando da sogra. E nesse momento ele passa a observar, né, o trabalho, o esforço de Ruth, e através dele observar como ela amava a vida da sogra e honrava a vida da sogra, essa observação que se torna, como é que eu posso falar, se torna uma admiração, e essa admiração acaba virando que um relacionamento. Por quê? Deus, ele é poderoso. Deus está ressuscitando uma geração que estava morrendo. Entenda bem, quando Elimeleque ele vai para Moab e morre ele e os seus 2 filhos, os filhos de Elimeleque não geraram filhos, ou seja, Ruth e Orfa não tinham filhos. Então a geração estava ali acabando, uma descendência estava morrendo. Para que uma descendência desse continuidade, era necessário que os filhos de Elimeleque, deles nascessem filhos também. Como ele teve 2 filhos homens e os 2 não tiveram filhos, estava morrendo uma descendência. Mas quando Noemi e Ruth estabelecem uma aliança, voltam para ajudar para o centro da vontade de Deus, porque quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, Deus muda a nossa sorte. Então Deus agora está mudando a sorte de Noemi, Deus está mudando a sorte de Ruth através da aliança que elas fizeram diante de Deus, ou seja, que Ruth faz diante de Deus. Deus começa a honrar a vida dela. Um parente distante, que era Boaz, resgata a Ruth como esposa e ela gera filhos. Amém? E nada mais, nada menos, quem foi Ruth? Ruth é a bisavó do rei Davi. E através da linhagem de Davi nasce Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo vem da descendência de Ruth. Gente, é muito poderoso. O diabo está tentando destruir uma geração que seria uma geração profética. E ele tenta calar a voz profética de uma geração através da desobediência de um homem. Eu quero que você entenda isso no teu espírito. De repente você está num lugar muito difícil, passando muitas tribulações, muitas dificuldades. Saiba que o diabo está querendo calar essa geração, mas não deixe ele calar não. Abra a tua boca, seja a boca de Deus. Permaneça em Judá, ainda que Judá seja um lugar difícil. Saiba que nesse lugar difícil, Deus vai sustentar o seu povo. Noemi diz, voltarei para Judá, porque o Senhor usou de benevolência com os judeus. O Senhor poupou o meu povo, eu voltarei para o meu povo. E quando ela volta para o seu povo, Deus muda a sorte dela. Amém? E Deus, através, repito mais uma vez, Deus, através da aliança que é estabelecida entre Ruth e Noemi, Deus vai lá e fala, eu vou guardar esta geração. A geração que o diabo quis calar, a geração que o diabo quis interromper. Essa árvore genealógica vai gerar filhos e filhas na fé. Deus está querendo calar você para que a sua família não seja ganha. Deus está querendo calar você para que o seu ministério não dê continuidade, para que você não gere mais filhos e filhas na fé. Querido, quebra isso agora em nome de Jesus Cristo. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Siga em frente, Ele é contigo. Que Deus abençoe a sua vida de forma muito poderosa e até o próximo vídeo. Shalom.